Boa noite a todas e a todos. Boa noite à mesa. Primeira coisa, eu queria elogiar aqui o evento. Acho que um grande evento, interessante. Eu acho que nós merecemos fazer essa discussão e precisamos fazer. Segunda queria me apresentar melhor. Na realidade, quando foi colocado aqui que eu era da Sabesp, eu era da Sabesp. Mas em função dessa discussão que a gente está fazendo aqui, já não sou mais da Sabesp. A primeira consequência, por a gente falar a verdade, né? Eu fui demitido há um mês e pouco atrás, como primeira consequência desse debate pelo direito à água, né? Então, é uma coisa que... Mas faz parte, vão vir outras consequências, eu sei disso. Não vai atingir só a mim, vai atingir a várias pessoas que vão se envolver nessa luta, e também aqueles que não vão se envolver. Eu costumo dizer o seguinte, eu não consigo ver nenhum covarde vivo com mais de 200 anos andando na rua. Então, vamos ter coragem, né? Vamos fazer as coisas. Bom, a primeira coisa, eu queria entrar nessa discussão que a professora Marta entrou, rapidamente, é que é o seguinte, foi feito um levantamento de quanto que vale esse planeta que a gente vive. Parece uma coisa absurda, mas foi feito, um astrofísico dos Estados Unidos fez esse levantamento e disse que o planeta vale 6 quatrilhões, 900 trilhões de dólares. E que só 75% disso é o valor da água doce. Ou seja, 75% do planeta, incluindo aqui madeira, metais preciosos, ouro, tudo, diamante, combustíveis fósseis, tudo isso, 75% do valor é água. Bom, e é da água que a gente vai falar. Justamente, desses 0,01% que estão nos rios e nos lagos, aí o 0,35%, que é da água doce que nós temos acesso, essencialmente, porque a água salgada, praticamente, nós utilizamos para poucas coisas no consumo, mas é dessa água que nós estamos falando que eles quantificaram o valor dela. Para nós é um absurdo quantificar o valor da água, está ouvindo o companheiro falando. É um absurdo para nós, mas para o capitalismo isso é interessante quantificar. Estamos falando de um produto que não há necessidade para o capitalismo, como produto, de fazer propaganda para vender. Não, todo mundo tem necessidade de consumir água. Então, é uma grande fonte de ganhar dinheiro. É assim que se vê a água. Não é como um bem comum, direito de todos, dos seres humanos e de todos os seres vivos, inclusive. Não é isso. Se vê a água como uma chance de ganhar dinheiro. E é assim. Nos últimos, eu peguei aqui de 1950 até 2000, inclusive essa transparência eu usava na Sabesp, quando eu dava palestra, lá entre 96 e 98, que é o seguinte, a quantidade de água por pessoa vem caindo substancialmente ano a ano. Ou seja, por ter aumentado a quantidade de pessoas, ou também pela redução da quantidade de água. Se a gente for pensar, por exemplo, que o rio Tietê, que passa aqui pertinho da gente, há um tempo atrás era água, agora não é mais, então reduziu a quantidade de água. Mas também teve desertificação de várias regiões. Então a quantidade de água por pessoa tem caído significativamente. E o que é que acontece na economia capitalista quando o produto fica mais raro? Ele fica mais caro. Os economistas dizem que a economia é a arte de administrar a escassez. E é isso que eles estão vendo. Hoje, mais ou menos 1 bilhão e 800 milhões de pessoas no mundo não têm água potável. E com o crescimento da população e a concentração da água na mão de empresas, a tendência é aumentar isso. Esse momento é um momento ímpar. É um momento ímpar da nossa história, da humanidade. Nós estamos passando por um momento que estão se apossando da água e transformando em mercadoria, em propriedade privada, assim como foi a terra, que um tempo não era uma propriedade, pertencia a todo mundo, era um bem comum. A água também era assim. De certos tempos para cá, a água passou a ser uma mercadoria, e nós temos acordos sobre isso aqui. De um bem comum,
Passou a ser uma mercadoria. A água está acabando, só que antes dessa água acabar, ela vai ficar muito cara. E está ficando muito cara. Eu peguei aqui um levantamento de 1950 para cá, mais ou menos quanto que é a produção de riqueza e quanto que é o crescimento da população. Queria fazer a pergunta para vocês, quem cresceu mais? A população ou a produção de riqueza? Na opinião de vocês, sem medo de errar. Estamos entre quatro paredes. Se errar, fica aqui mesmo. Quem cresceu mais? A produção de riqueza ou o crescimento da população? Pois bem, o crescimento da riqueza mundial entre 1950 e 2013 cresceu 1.800% e a população 188%. Nem por isso a população do mundo deixa de passar fome, deixa de passar necessidade. Cada vez mais a quantidade de famintos no mundo aumenta. Bom, no Brasil é diferente, certo ou não? No Brasil pode ser que seja diferente, teve distribuição de renda, não é isso? Bom, no Brasil de 1950 para cá, nós tivemos um crescimento da riqueza de quase 15.000%. E o crescimento da população nem de 300%. Estamos aqui num auditório de geografia, é isso? De história. Mas deve ter muita gente de geografia aqui. Com certeza isso aqui vocês vão assistir. Se eu estiver errado, me corrija e manda um e-mail. Ou no meu Facebook, você errou. Eu vou ficar muito contente se eu errar, se eu estiver errado para mais aí. Pô, errei muito. Estou errado. Bom, mas no mundo inteiro, o que tem acontecido? Tem se formado cartéis para dominar a água. Cartéis, empresas. E o que nós temos com quase certeza é que os conflitos pela água vão aumentar. Conflitos, guerras pela água. Da população contra empresas, de países contra países, de povos contra povos. Sim, e de povos contra o governo. Essa é a parte que eu quero fazer parte. Bom, grandes empresas como a Leonel Desot, eles mudaram de nome, VO, tal, mas vou colocar os nomes iniciais aqui. Leonel Desot, General Desot, que são empresas francesas, estão atuando em praticamente todos os países. Inclusive aqui no Brasil. É interessante que essa ideia de privatização do saneamento, não só da água, mas do saneamento, eu vou dividir aqui, porque tem diferença de fato, ela não começa de agora. Por exemplo, na França, eles privatizaram as empresas de água. Recentemente já reestatizaram, já passaram para os municípios. Paris já retomou os 2 serviços de água, que de um lado do Sena ficava para uma empresa e do outro lado ficava para outra empresa. Foi retomado. Portugal discute agora, e mais 40 cidades na França retomaram os serviços de água. Na Alemanha também houve retomada de serviços de água. Munique, por exemplo, retomou o serviço de água. Agora teve uma grande luta na Irlanda contra a cobrança da tarifa de água, que lá todo mundo tinha direito à água, e agora estão cobrando, porque querem privatizar e aumentar os lucros. Só que a privatização da água ela não se restringe à questão do saneamento. O setor elétrico, por exemplo, para produzir grandes barragens, aquele rio passa a ser daquele cara. É uma commodity. A quantidade, o valor que essa empresa tem no mercado é a quantidade de água, da energia potencial que ela pode produzir, que é a quantidade de água reservada que ela tem. Também tem a questão do saneamento e o controle de alimentos. Eu vou passar mais para frente essa questão do alimento depois. Aqui no Brasil e no mundo, o consumo de água é mais ou menos esse. 70% na agricultura é o consumo de água, 22% na indústria e 8% nas residências. Quando os governos, vou pegar aqui na Sabesp, aqui, quando fazem a propaganda aí para economizar água, onde é que manda economizar? Nos 8%? Interessante, né? Está certo economizar dos 8% ou não? Está certo, está certo, está certo, tem que economizar. Mas está errado não cobrar dos outros 92%. E o que é que se tem aqui? Qual que é a ideia que tem? É que esses outros setores aí, eles se autocontrolam. A mão invisível do mercado vai controlar. Isso não funciona. Não tem funcionado. Eu ouvi dizer que o Adam Smith, quando estava para morrer, ele falou o seguinte: economia de mercado funciona bem, mas se você vir 2 feirantes conversando, pode ter certeza que eles estão combinando o preço. Então não funciona o mercado.
Eles combinam preço e formam grandes conglomerados, federações de bancos, Febraban tá aí, Fábia, são federações para combinar preço. Aqui no Brasil nós temos grandes reservas de água. O Brasil ganha grande importância no cenário internacional por conta da quantidade de água que tem. Nós temos 2 grandes aquíferos aqui no Brasil, além da grande quantidade de água superficial. O aquífero Guarani, que até tempos atrás era considerado o maior, fica 70% do território brasileiro. Vai até a Argentina. Mas também o Altério do Chão, que fica ali na região amazônica, que tem a maior quantidade de água hoje. Esses reservatórios de água, eles poderiam abastecer a população humana, se fossem situações normais, por milhares de anos. Só que do jeito que está sendo utilizado, eles não vão conseguir abastecer, porque, primeiro, que há rebaixamento dos lençóis freáticos, e segundo, que há contaminação por agrotóxicos. O aquífero Guarani, por exemplo, na superfície dele, grandes empresas têm tomado conta. Então, o que acontece aqui? As empresas tomam... se você perceber onde é que está a produção do agronegócio, essencialmente nas regiões planas. Nas regiões planas. E aqui, justamente essa área. Que aqui é a região do Cerrado, que tem as nascentes de rios amazônicos, de rios que vêm aqui para o Sudeste, nascentes do São Francisco. Essa região aí, ela serve de tipo de uma caixa d'água, vamos dizer assim que você falou, é isso, né? E aqui está mais ou menos como é que se gasta isso. Aqui está a água virtual. Por exemplo, o eucalipto gasta muita água para produzir celulose. Um pé de eucalipto, enquanto ele cresce, ele toma muita água. Quando ele para de crescer, aí ele consome igual às outras árvores. Só que aí os caras cortam e faz madeira, aí cresce de novo. Bom, para produzir 1 quilo de café, são 20 mil litros de água. 20 mil quilos de água. Para produzir 1 quilo de carne, 17 mil quilos de água. Eu peguei 4 produtos, só 4. Carne, café, milho e soja. Só esses 4. E no ano de 2013, só nesses 4 produtos, a exportação, não estou falando do consumo interno, foi essa daí, nem sei contar. Peguei lá do Ministério do Desenvolvimento e Comércio, quanto que foi exportado. Mas eu vou traduzir. São 200 sistemas Cantareira cheio, só no ano de 2013, que foi exportado só nesses 4 produtos. Daria para abastecer a Grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, por 100 anos, só nos 4 produtos. Só na exportação, não é no consumo interno, não é nos outros produtos, só nesses 4 que eu falei para vocês. E quem exporta é o pequeno agricultor? Não. É o agronegócio. Temos que discutir seriamente. Vale a pena? Para mim não vale, não sei para vocês. Bom, essa paisagem aqui, que é o lar de muitas pessoas da floresta, de muitas formas de vida, e que fazem a troca da água, do solo para a atmosfera, ela pode desaparecer em 50 anos. E ela vai ser substituída por isso aqui. Está sendo substituída por isso aqui. A expansão da soja, do gado, né, do agronegócio, da monocultura. Esse aqui também, 45 anos. O Pantanal. E essa é a forma de irrigação que eles utilizam. Está vendo? Isso aqui detona o que tem de água, elimina as florestas. O cerrado brasileiro, o cerrado que está aqui, pega aqui lá do Nordeste, vem até aqui o sul do país, o Sudeste, ele está extinto como bioma, porque não é só a topografia, a vegetação, os rios, ele foi extinto. Por exemplo, a vegetação praticamente desapareceu. As formas de vida que tinha no cerrado praticamente desapareceram. Então o cerrado está extinto. E é aqui onde nascem grande parte dos rios. Aqui, eu ia colocar essa animação, mas eu acho que não vai dar tempo. É o tal do rio voador, que é o rio aéreo que o pessoal chama. É o aquecimento das águas lá no norte do país, no Oceano Atlântico. Vem chover aí na floresta amazônica. Aí evapora, os ventos jogam cá para frente, encontra essa barreira natural, que é a Cordilheira dos Andes, e vem chover aqui no centro-oeste e sudeste do Brasil e sul. À medida que se desmata essa região, o que acontece com essa massa úmida de ar? Ela reduz. E é isso que vem acontecendo. Vem reduzindo significativamente.
Eu, sinceramente, acredito que esse é um dos fenômenos que tem interferido aqui na falta de chuva aqui em São Paulo. Mas não é só isso. Aqui em São Paulo, essa aqui é a Grande São Paulo. Vocês estão vendo essa área achurada aqui em cima? Essa área achurada aqui em cima é o seguinte, deixa eu levantar um pouquinho, quem sabe dá para apontar um pouquinho melhor. Isso aqui é a área de influência do Rodanel. Essa linha aqui é do Rodanel. Aqui é a represa Billings. Aqui é o Guarapiranga. Ali é o Alto Tietê. Lá em cima é o Cantareira. Por onde passou o Rodanel mesmo? Por nossos mananciais. A ideia de preservação está presente aí, não está? Aqui a ideia é de redução de uma construção que serve para escoamento de mercadoria para o Porto de Santos, essencialmente, justamente para facilitar o escoamento. E é isso aqui, para poder fazer o Rodanel, fizeram isso aqui. Ó. Isso aqui é no Pantanal, lá perto onde eu moro. Eu tirei essa foto aqui de como a população local estava se abastecendo. O Ronaldo vem apresentar isso aqui, e no meio da semana aqui, tem um dia que o Ronaldo vem para cá, ele vai apresentar melhor isso. E aqui eu vou apresentar para vocês, quantos minutos? Eu vou apresentar para vocês um pouquinho aqui do Cantareira, rapidamente. Cantareira chega a 1,6%. Quando foi isso? Fala para mim, rapidamente. Que mês? Hã? Turma, é impressionante. No dia 1 de dezembro de 2003. Não foi 2014? Não. Foi 2003. Cantareira termina o racionamento de água na Grande São Paulo. Quando foi isso aqui? 31 de dezembro de 2003. Reserva do Cantareira pode evitar o racionamento por 60 dias. Quando é isso aqui? Agora em 2013, 2014? Não, 2003. Foi feito um estudo aqui pela USP dizendo que poderia usar o volume morto em 2003, quando secou o Cantareira, e a gente poderia utilizar isso por 60 dias. Não chegou a utilizar o volume morto. Na época, nós tivemos problema até com as bombas de sucção lá. Mas não chegou a usar o volume morto. Sabesp cria a Operação Pajé. Contratou uma tribo para dançar? Fazer a dança da chuva? Não foi. Tinha um japonês que bombardeava a nuvem, jogava água, lembra, Cid? Jogava água sobre as nuvens e fazia chover. Esse japonês já se foi. Já se foi. Mas só que tem uma empresa que ainda faz esse bombardeio de nuvem. Só que é o seguinte, chuva artificial não resolve o problema de falta de chuva, nem enche manancial. Ajuda alguma coisa, mas não resolve. Está o Cantareira aqui em 2003. Tá. Quem era? Quem era? Quem era? Dou um doce para quem adivinhar. Doce. O Covas se foi, ficou ele no lugar. E está aí até hoje. O secretário de Saneamento e Recursos Hídricos da época era o mesmo que estava em 2013, 2014. Impressionante que esses caras dizem agora que não sabia de nada. Sabia não. É a primeira vez em 3.778 anos que acontece uma coisa dessa. 3.778 anos fizeram um levantamento geológico e falaram, tem esse negócio aí. Cara, fala sério. Só que assim, os avisos sobre o que poderia acontecer com a falta de água, com uma possível estiagem, já vinha sendo feito há muito tempo. Eu me lembro que eu trabalhei no programa de uso racional leste, aí por volta de 96, 98, e na época a gente já tinha um levantamento que apontava que a disponibilidade de água ela estava mais ou menos a mesma e a demanda era crescente. Um dia essas curvas iriam encontrar e a demanda por água ia ser maior do que a disponibilidade. Essas curvas se encontraram. Isso o governo também tinha, essas curvas de demanda e consumo. Mas mesmo assim houve um incentivo para aumentar o consumo de água, a venda de água. Por exemplo, os poços rasos, a cisterna que tinha nas casas, foram obrigados a fechar. Sem
sem levantamento nenhum de potabilidade dessa água, se era possível utilizar ou não. Era obrigado a fechar. As pessoas tinham que consumir água da Sabesp. Mas não só isso. Grandes consumidores que tinham postos também, shoppings, tal, foram incentivados a consumir água da Sabesp e negociaram uma tarifa mais baixa. Aumentou a demanda mais ainda. Aumentou a demanda mais ainda. A disponibilidade aumentou um pouquinho. Perdas reduziram um pouquinho. Em 2009, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente aqui de São Paulo deu o seguinte aviso para o governador. O governador para todo mundo. Fizeram um relatório, dizia o seguinte nesse relatório. Se nada for feito entre 2015 e 2018, nós teremos conflitos em São Paulo. Nós teremos conflitos. Nós podemos ter uma guerra pela água entre São Paulo e Campinas em 2015. Cara, acertaram na mosca. Era o cenário referência desse relatório. É o mais provável. Por que era o mais provável? Porque se nada fosse feito, iria acontecer isso. Sabe o que foi feito? Nada. Está acontecendo. É provável que ia acontecer. Chuvas, tem períodos que ela aumenta e tem períodos que ela reduz. Ora, natural. Períodos de mais chuva e menos chuvas. Natural. Ou não é? Não. E aqui está o sistema Cantareira. O principal reservatório são aqueles dois lá no fundo, o Jaguari e Jacareí. Tem 82% das águas lá. Essas águas vêm de Minas Gerais já. E aí, por túneis, eles vêm transmitindo água, vem para Cachoeira, depois para Tibainha, depois para Paiva Castro. Paiva Castro, lembra daquela represa que inundou o Franco da Rocha em 2011? Lembra? Paiva Castro. É assim, desce por túneis, por gravidade, depois é recalcado aí na elevatória Santa Inês até represa Águas Claras e vem para o tratamento. Essa é a disponibilidade de água entre 2003 e 2015. Veja que secou em 2003, aí choveu muito em 2004, 2005, 2009. Em 2009 inundou o Jardim Pantanal, 2 meses de água, o pessoal ficou debaixo de água lá. Ronaldo vem contar isso aqui também na quarta ou quinta-feira. Entre 2009 e 2015, esse é o gráfico de tendência. Turma, eu estou sendo chamado para dar palestra em um outro lugar. Outro dia eu fui dar essa palestra aqui. Ensino fundamental. Eu falei, professor, eu não sei dar palestra para menino pequenininho. Não, vai lá, eles vão entender. Eu perguntei para os meninos de quinta série, com esse gráfico aqui, vocês acham que um dia essa água vai acabar? Aqui está apontando para lá. Sim, todo mundo. Todo mundo. E o governador não sabia disso. Não sabia. Não sabia. No mesmo período, é impressionante que a Sabesp teve um lucro absurdo para uma empresa de saneamento, uma empresa que trata de um bem natural, comum, que é a água. Teve um lucro absurdo. Nesse período de 2009 para cá, foram 8,36 bilhões de lucro. Nos últimos 10 anos, de 2003 a 2013, a Sabesp distribuiu em dividendos para os acionistas 4,3 bilhões de reais. No mesmo período que tinha uma queda da disponibilidade de água. E aí é o seguinte, a gente pergunta, por que não utilizou essa grana, então, para aumentar a disponibilidade de água, para reduzir perdas, que hoje está na casa aí dos 30%, a Sabesp fala que é 17, 22, 25, mas depois eu posso fazer as contas para vocês aí. Aí ela vai ter que dizer onde é que ela está mentindo, se é no tratamento de esgoto ou nas perdas, porque não fecha a conta. Então é o seguinte, nesse período aqui, apareceram sujeitos assim que tinham uma vontade danada de ganhar dinheiro. Tinha um tal de Gésner Oliveira, por exemplo, todo trabalhador da Sabesp lembra desse cara. Cara, um período assim de terrorismo, gente com depressão, porque tinha que gerar lucro, tinha que ter valor agregado, um monte de coisa. Nesse período, aumenta o lucro da Sabesp. Ele está dando palestra por aí, dizendo, olha, eu sei como é que acaba aí o problema do saneamento, privatiza tudo.
Esses dados aqui é de sábado, dia 15. O Cantareira, a Sabesp divulgar que estava com 19,4%. Turma, esse dado é sério? 19,4%? 19,4% contando, na realidade aqui, o pessoal fala pouco disso, contando a primeira e a segunda parcela do volume morto. Se for considerar a parcela que era considerada antes, que era o volume operacional, o valor real mesmo é de menos 9,4%. Está usando o volume morto hoje. Esse valor é igual o que estava em dia 13 de 9 de 2014. Significa que nós temos muito menos água hoje do que em 2014. Situação hoje é pior que em 2014. O Altietê, nós estamos com 23,3, é o mesmo valor do dia 23 de 8 de 2014, que tinha 39%. E o Guarapiranga tem um pouco mais agora. Bom, a Sabesp fala que houve uma redução do consumo, que ela fez isso graças ao consumo da população, bem voluntariamente, e também porque houve remanejamento de água de um setor para o outro. Dá uma olhada aí. De um setor não, de um sistema de abastecimento para o outro. Sistema. Do Guarapiranga para o Altietê, para o Cantareira. Do Altietê para o Cantareira. Na realidade, só quem aumentou o tratamento aí foi o Guarapiranga. Os demais, e o Rio Claro, que teve um aumento, os demais reduziram. E o que é que tem aqui? Por que reduziu esse consumo? Ninguém fala para vocês, mas eu vou falar, mas vocês sabem também. Não é possível que você não saiba. O que tem hoje chama-se rodízio de água. A Sabesp fala, não, é redução de pressão. Nada. Fala para mim como é que você reduz a pressão aí em cima. Aí em cima reduz a pressão, tem pressão na rede, não sai água. Aqui embaixo também está reduzida a pressão, tem pressão na rede, mas não sai água aqui. A água é obediente agora? Você não sai. Não tem água na rede. A rede está vazia. Está despressurizada. VRP controla a pressão. VRP controla a pressão quando tem água e tem pressão. Quando não tem, não controla nada. Bom, além disso, a Sabesp fizeram um relatório de quanto que essa água chega. Engraçado que essa conversa também teve no Exército, e foi falado o seguinte, que se chover, se a afluência, ou seja, aquilo que entra de água nas represas, for 80% do que foi no ano passado, a água chega em julho. Eu acredito que chegue mais de julho. Eu acredito que chegue, porque vai chover um pouco mais. O problema é que se acontecer igual aconteceu em 2013 para 2014, 2014 para 2015, nós vamos ter um problema sério aqui. Aí sim. São 22 milhões de habitantes sem água. Não é Itu ficou sem água. Só que 60 dias sem água em casa. As pessoas pegavam o carrinho e iam no outro município pegar. Imagina a gente fazendo isso aqui. Onde? Vocês têm ideia de quantos carro-pipa precisa para abastecer São Paulo aqui minimamente? De 10 a 20 mil carro-pipa por hora. Para tudo, só carro-pipa. 300 carro-pipa por dia, só ali no Hospital das Clínicas. Eu não acredito que vai ser desse jeito. Vai chover um pouco mais, eu acredito, né? Mas é crença. Crença. Bom, esse é o volume de água. Eu coloquei mais ou menos aqui. Sem chuva é isso. Olha, onde tem mais água hoje, infelizmente, é no Cantareira. Tem mais água no Cantareira hoje do que em todos os outros sistemas somados. Acredita nisso? Mais água no Cantareira, no volume, apesar de ter uma parcela dessa que não dá para pegar, mas tem mais água no volume morto do que em todos os outros somados. E a descarga diária é de 5,4 milhões de metros cúbicos, ou seja, é isso que consome por dia e o que dá descarga para baixo. Se você fizer a continha aqui, os sistemas não chegam a 140 dias. Só para ir fechando rapidinho aqui, vou apresentar para vocês uma rede nova. Isso é uma rede de água nova. Se na água de vocês tiver gosto, cheiro, ar na rede, se tiver cheiro, gosto, essa água não é potável. Não é potável. Se tiver ar na rede, vocês estão pagando por uma coisa que vocês não usaram.
Toda vez que falta água, a rede ela vai ter que ser preenchida por alguma coisa. E normalmente é preenchida por ar. Ou pode ter infiltração. Enquanto tem vazamento, a água vaza para onde? Para fora. E quando tem pressão negativa? Há o risco de infiltração do que tiver fora. Então, isso deveria ser um serviço de utilidade pública das televisões. Falar, olha, se tiver cheiro, gosto na água, não utilize. Mas estão deixando a população, inclusive, correr o risco de ficar doente. Essa aqui é uma rede velha, incrustada, depois de alguns dezenas de anos utilizados. Turma, mas nessa seca, se utiliza então para, nesse período, eu vou fechar aqui, tem 1 minuto ainda. Antes das eleições, nós tivemos uma coisa interessante do governo. Foi autorizado o reajuste de 6,5%. A Sabesp não deu no mês de maio de 2014. Mas teve um bônus. Passou a eleição, veio o reajuste de 6,5%. Aí veio a multa em janeiro. Aí depois veio outro reajuste agora. Somando tudo, em 2015, nós estamos com 22,73% de reajuste na conta de água. Bom, mas além disso, teve as demissões, dentre elas, faço parte. Mas tem mais 603 companheiros que também perderam o emprego. Para terceirizar. Esse serviço vai passar para o terceiro. Então, a privatização passa pelo quê? Pela terceirização, pela parceria público-privada, que hoje está no Alto Tietê. Então, empresa privada lá, utilizando as dependências da Sabesp, utilizando o sistema de tratamento, e vai vender essa água para a Sabesp por 25 ou 30 anos, né, Cid? Por aí, 25 ou 30 anos. Com o dinheiro que investiu lá, pegou no governo federal, com o que arrecadar vai pagar esse empréstimo, depois é só lucro. Mas também se pleiteia o quê? Interligar 2 represas, o Rio Paraíba do Sul e a Cantareira. Ocorre que essas 2 represas estão vazias, secas. Se tivesse hoje, não serviria para nada. Pode até ser que no futuro sirva, mas hoje não serve para nada. Bom, o desrespeito à legislação ambiental e tudo mais. Turma, não dá mais tempo, mas é o seguinte, depois eu queria que vocês pesquisassem um pouquinho. A capacidade de tratamento hoje das grandes estações de tratamento de esgoto da Sabesp é de 18 mil litros por segundo, aqui na região metropolitana. A Sabesp fala que trata 87%, que coleta 87%, e que ela trata 84% desses 87%. Ocorre que na água é o seguinte, de 100 litros de água que a gente pega na nossa casa, 80 volta para a rede de esgoto, 80%. A Sabesp fala que 87 desses 80 ela capta. Eu fiz a conta, dá 49 mil litros, se as perdas forem de 25%. Vamos aceitar um pouquinho mais baixo. A taxa de retorno 80%, dá 39 mil litros. O índice de coleta 84%, dá 34 mil litros. O índice de tratamento, então, 84%, dá 30 mil litros por segundo. Ocorre que a capacidade é de 18 mil litros. Como é que faz esse tratamento? Se a capacidade é menor. E se você entra na própria página da Sabesp, diz o seguinte, o tratamento hoje não é total. Estava chegando a 14 mil litros por segundo nas estações de tratamento. O que eu acredito que provavelmente aconteça é que a coleta seja realmente 87%, porque fez muita rede coletora de esgoto, porque é pago o esgoto que é coletado, e depois grande parte desse esgoto não tem interligação com o sistema de tratamento, e aí é jogado nos rios e córregos. Quem mais polui não são as favelas. Grande parte da classe média reacionária fala que são os favelados que jogam o esgoto nos córregos. Ali é por falta de opção. Mas a gente paga e os caras jogam. Não é só o Sabesp. Várias empresas de saneamento, várias empresas privadas. Tá certo? E muito provavelmente o tratamento de esgoto ele não chegue aí os 60% de tudo que ela coleta. Nós precisamos salvar a nossa casa, que como se fosse a nossa própria vida, que é a nossa própria vida. Nós precisamos garantir
que a vida não seja privatizada. E privatizar a água significa privatizar a vida, o direito à vida, o direito de sobreviver. Nós temos que defender a água e o planeta como se fosse nossa própria vida. Possivelmente vão ter insurreições populares em função da falta de água generalizada se não chover. O Exército falou recentemente, numa reunião que um representante da Sabesp estava lá, o representante da Sabesp, um da Fiesp e um professor da Unicamp. O Exército disse o seguinte, o coronel disse o seguinte, olha, em tempos de vacas magras, nós prendemos os bezerros. Quem são os bezerros? Quem bebe o leite? Nós, que vamos beber água, para garantir que o fazendeiro, o acionista, o capitalista, fique com leite. Esse é o recado. Bom, tem um jeito. Vamos organizar aí. Quem precisa reagir. Valeu.